gerando o impossível, poder na palavra e edificação. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Edmilson Lima, mais uma vez. Que o Senhor abençoe sua vida. Para você que está chegando pela primeira vez, já deixe seu like, já compartilhe com o máximo de pessoas esta mensagem, já se inscreva no canal Gerando o Impossível. Para você também que já é inscrito sobre o canal, que Deus abençoe, continue te abençoando de uma forma muito especial. Aleluias. Hoje o texto que nós temos para a meditação está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 5. Aleluias. Vamos estar meditando sobre esse texto que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Contínua oração por ele. Aleluia. Deus amado, nos dê graça, nos ensina, através do Teu Espírito Santo, nós Te louvamos em nome de Jesus. Nos dá graça, meu Deus, para transmitir a Tua palavra e para ter entendimento e humildade de nos ouvirmos, que o Senhor tem a nos ensinar em nome do Senhor. Apesar de Atos dos Apóstolos não ser mencionado sobre o autor, mas segundo algumas linhas teológicas, tudo indica que foi o Dr. Lucas que escreveu o Atos dos Apóstolos, amigo de Paulo. Bendito seja o nome do Senhor. E nós temos também, irmãos, qual foi o propósito de escrever Atos dos Apóstolos? Primeiro, escrever sobre a história, da igreja primitiva. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo, como o evangelho se ramificou e se espalhou com sucesso miraculoso. E nós observamos também que Atos dos Apóstolos, particularmente, conta-nos a história de dois apóstolos de grande ênfase e influência, Paulo e Pedro. Que maravilhas! Dito seja o nome do Senhor. Nós observamos aqui que vamos hoje falar sobre benefícios de uma casa que ora, de uma casa que abre as portas para a oração. E vamos estar mencionando sobre Maria, mãe de João Marcos. Quais foram os benefícios, irmãos? Quais foram as bênçãos que chegaram a Maria, mãe de João Marcos, e a outras pessoas, bendito seja o nome do Senhor, através de um ato de fé, de coragem. Nós observamos que Maria, mãe de João Marcos, aparece só uma vez na Bíblia, durante a perseguição de Herodes Agripa. Aleluia, a igreja primitiva. E nós observamos aqui que esta mulher, corajosamente, ela abre as suas portas para a oração. Nós vemos que esta mulher, segundo ela tinha recursos, aleluia, ela tinha servos, e ela tinha um costume de orar em sua casa. Segundo, parece que esta mulher tem uma casa grande, a qual neste momento contundente de perseguições, vemos que ela abriu as portas da sua casa para acolher toda a congregação em Jerusalém, por causa de um cenário contundente de perseguições, porque Herodes Agripa resolveu perseguir a igreja, maltratou alguns da igreja. Isso não ficando só por isto, ele matou Tiago ao fio da espada. E o mais interessante que o texto está nos enfatizando, que Herodes, agora vendo que isso agradará aos judeus, ele resolve prender Pedro, o pastor da igreja, o cabeça. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o mais interessante nisto, que era dias dos pães asmos, E isto ele queria apresentar depois da Páscoa, para, no outro dia, para matar Pedro. Mas o que mais nos chama a atenção, que uma mulher de fé, Maria, mãe de João Marcos, abriu as portas
da sua casa para a oração. E nós vamos aprender os benefícios de uma casa que se abre para a oração. Então nós observamos que a oração é o ponto eficaz da vida de um cristão. Ela é o fundamento da vida de um cristão. A oração, você tem que colocar na sua vida como se fosse uma rotina de trabalho, uma rotina de exercício físico, entendeu? Algo importante. Você tem que tomar a oração como uma rotina de vida. Você tem que tomar ela como, por exemplo, uma disciplina verdadeiramente corporal. Como fosse para um trabalho, como fosse fazer uma academia. A oração, ela faz parte de um exercício de fé. Se você não entender esse propósito, você nunca vai viver benefícios diante de Deus. Porque a oração é um ato de fé, é um ato de coragem que ela foi expressada desde o Antigo Testamento. Homens que passaram por contundência de batalhas, que levaram suas vidas à oração, ao jejum. Quando você começa a orar, você toma parte de causas, você toma parte de situações que necessita de você. E nós observamos aqui que Maria, mãe de Marcos, esta mulher se coloca no meio. De que maneira? Ela toma parte da situação e ela abre as portas da sua casa para acolher a congregação em Jerusalém, que estava passando pelo momento de um cenário difícil, de perseguições, mas esta mulher, ela abre a sua porta de sua casa para acolher a igreja em Jerusalém, para a oração a favor de Pedro. Então nós observamos que quando você abre a porta da sua casa para a oração, você vai ser beneficiado por Deus, vai receber benefícios, e a igreja vai ser beneficiada e vamos alcançar bênçãos e benefícios através de uma casa que abre as portas para a oração. Observamos aqui que Pedro estava preso. Herodes Agripa já tinha maltratado alguns da igreja, já tinha matado Tiago a fio da espada, mas agora ele leva Pedro para a prisão. Pedro ia ser apresentado no outro dia, e isso agradará todos os judeus, pela morte de Pedro. Mas Pedro, outro lado, Pedro confiava na oração da igreja, porque Pedro estava dormindo. Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. Mas a igreja diz aqui o texto bíblico, no capítulo 12, versículo 5, que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Contínua oração a ele, na casa de Maria, mãe de João Marcos. Glórias a Deus. Já observamos aqui que temos benefício da oração. Enquanto Pedro está preso para ser morto no outro dia por Herodes Agripa, a igreja está o quê? Contínua oração, na contínua oração. E a igreja vai alcançar benefício. Maria vai alcançar benefícios grandes através deste ato de fé. Aleluias. Vemos que Maria não menciona o nome do seu esposo. Parece que esta mulher era viúva, mas foi uma mulher que entrou no cenário uma só vez. Então, qual foi os benefícios de Maria, mãe de João Marcos? Primeiro benefício, que João Marcos se tornou líder da igreja primitiva. Se tornou um homem de Deus. Um homem que deixou um legado. Então nós já aprendemos aqui que quando você toma parte, a oração significa tomando parte, se colocando no meio. Quando você se coloca no meio para orar, interceder, tanto por você quanto para alguém, você vai alcançar benefícios.
sua casa vai ser beneficiada por Deus. Ninguém que investe no altar sai de mão vazia. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém que investe no reino vai sair de mão vazia. Então já aprendemos uma coisa: todos que investem no altar, que investem no reino de Deus, nunca vai sair de mão vazias, porque Deus é fiel. Quem trabalha para Deus não trabalha em vão. Aleluias. Deus não se esquece. Há um memorial que é escrito a seu respeito. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender isto. Aleluias. Nós vemos que Mardoqueu, nós temos uma história interessante lá no livro de Esté sobre Mardoqueu. Mardoqueu está a parte de uma situação. Havia 2 eunucos, ali com planejamento de matar o rei. Mas isso, Mardoqueu toma parte da situação. E a Bíblia nos enfatiza que isto chegou a Esther, que esse consentimento chegou a Esther, e isto chegou aos ouvidos do rei Assuero. Então Mardoqueu tomou parte da situação, mas foi escrito em um memorial a respeito de Mardoqueu. Um dia, o rei Assuero resolve ler o livro das crônicas, lê sobre o seu memorial, e ali está escrito a respeito dos atos de Mardoqueu, dos benefícios de Mardoqueu. E Mardoqueu foi o quê? Beneficiado aquele dia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós tomamos parte da situação, das coisas de Deus, nós vamos ser beneficiados por Deus. Aleluias. E vemos que Maria, mãe de João Marcos, foi beneficiada. Nós observamos qual foi o benefício de Maria, mãe de João Marcos. Que João Marcos se tornou líder da igreja primitiva. Aleluia. Um homem de fé que deixou um grande legado. Segundo exemplo de benefício, nós vemos sobre uma menina chamada Rode. Aleluia. Essa menina significa rosa perfumada. Rode era uma criada, era uma menina que vivia debaixo da custódia de Maria, mãe de João Marcos, na sua casa. Mas era uma moça de fé, uma moça determinada, uma menina determinada de fé, que ela entra na história do reino de Deus. E até hoje nós mencionamos o seu nome. Vemos que Rode, quando estava a igreja na contínua oração por Pedro, Rode estava o quê também? Orando, acreditando no milagre de Pedro. Nós observamos aqui no versículo 11 do capítulo 12 do Atos dos Apóstolos: e Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herode e de todos os que o povo dos judeus esperava. Vendo aqui que enquanto a igreja orava, o benefício chegou lá na prisão. Pedro foi o quê? Liberto da prisão. Nós vemos que enquanto a igreja orava, houve benefício, houve quebra de protocolo. Deus libertou Pedro da prisão. Nós observamos aqui que quando ele cai em si, ele vê que Deus o livrou da prisão. Só que a igreja estava em oração. Que Pedro foi para onde? Na casa de Maria, mãe de João Marcos. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Nós observamos aqui que esta menina chamada Rode, que significa rosa perfumada, ela estava orando por Pedro com fé, determinação, mas ela estava o quê? À escuta de Pedro. Nós observamos que esta menina, tanto ela orava como ela tinha um ouvido aguçado para escutar. Ela estava o quê? Na expectativa. Pedro vai chegar, vai ser livre desta prisão. E a Bíblia diz aqui que Pedro
E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu ao encontro. Segundo, ela não só ouviu Pedro chamando e batendo na porta, mas quando ela foi o quê? Ao encontro. Ela, de alegria, ela não abriu a porta. Por quê? Porque ela esperava aquilo que estava já no seu coração por fé, na expectativa que Pedro ia vir. Ela ficou tão animada, irmãos, alegre com esta vitória, que ela não abriu a porta. Isto aqui é Rode, rosa perfumada. Aleluias. Olha os benefícios que aconteceu dentro da casa de Maria, mãe de João Marcos. O que ela fez? Ela correu e anunciou: Pedro está na porta. As nossas orações foi ouvida. Aleluias. O segredo é orar. O segredo é abrir a porta para a oração e ter expectativa que vai acontecer e gerar um milagre. E disseram-lhe: está fora de si. Observamos que eles estavam orando, mas eles não creram que Pedro tinha chegado. Eles estavam orando, mas não deram credibilidade. Disseram para Rode: você está fora de si. Mas ela insistentemente diz: é Pedro. E quando eles abriram a porta, eles espantaram, que estava em contínua oração. Mas através de Rode, com a sua expectativa, seus ouvidos, com a expectativa de um grande milagre, mas Rode despertou as suas fé, aleluias, e eles ficaram muito admirados. E Pedro acenando para que eles ficassem calados, né? Nós vemos aqui que beneficiado é uma pessoa que abre o seu coração para a oração. Nós vemos aqui os benefícios de uma casa que ora e os benefícios de uma igreja que tem uma vida de contínua oração. Este povo tinha uma vida de oração, mas quando eles ouviram que Pedro estava preso, eles fizeram o quê? Contínua oração na casa desta mulher de fé. E houve grande benefício. Quando a igreja ora, quando você abre o seu coração para a oração, Deus vai lhe trazer benefícios. Deus vai lhe honrar, mas para isso você precisa orar. Nós vemos outro ato de fé em oração. Em Ramá, nas montanhas de Efraim, Eucana, né, irmãos, e Ana e Penina. 3 personagens importantes que a gente tem muito a aprender também. Eucana, por ser descendente dos levitas, ele ia o quê? De ano em anos, irmãos, para oferecer sacrifício ao Senhor e adorar em Siló. E diz o texto bíblico que Eucana oferecia porção dobrada, né, ali a Penina e seus filhos. Mas para Ana ele dava uma porção especial, porque Ana era estéril. E Penina irritava Ana constante. Mas chega uma hora, um dia, que Ana decide abrir a porta do seu coração em oração a Deus. Então Eucana, seu marido, lhe diz: Ana, por que choras? Ela vivia uma vida de lágrimas, uma vida de choro. E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana amava Ana, mas Ana vivia uma vida de tristeza e de amargura por causa da opressão de Penina e porque ela não conseguiria dar filhos a Eucana, aleluias. Mas o mais interessante é que ela se levantou. Ana se levanta, aleluia. Então Ana se levantou depois que comeu e bebeu em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois com amargura de alma, orou ao Senhor, no versículo 10, e chorou abundantemente, aleluia. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a tua aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva der um filho varão ao Senhor, o darei todos os dias da sua vida. Olha o poder da oração, olha o poder da entrega, olha o voto de oração.
Quem entrega ao altar nunca vai voltar de mão vazia. Você precisa entender. Vemos aí então os benefícios de mulheres que oraram com fé, que desafiaram as suas vidas, mas que o Senhor entregou a vitória. Então nós vemos que temos Samuel, né? O homem de Deus. Então Ana se levantou. Nós vemos que Ana fez o quê, irmãos? Se levantou. Se levante. Põe de pé na oração. Põe de pé diante do Senhor. É tempo não de rasgar as vestes, mas rasgar o coração. É tempo de você entender o seu lugar. Chega de viver debaixo de opróbrio. Chega de viver debaixo de aflição. Chega de viver debaixo de esterilidade. Aleluias. O segredo é se entregar ao altar. Se entregue ao altar e você não voltará de mão vazia. Aleluias. Ore a Deus. Deus vai te responder. Até o sacerdote o apontou a Ana. Independente dos apontamentos, das pessoas que te desprezam, olha, continue entendendo que você está fazendo a coisa certa. Está dizendo, meu Senhor, não estou embriagado, como diz o meu Senhor, mas estou com tristeza e amargurada de espírito. E ele diz, vá em paz. Você precisa dessa paz, você precisa dessa vitória. Deus vai lhe conceder o milagre. Receba a vitória hoje. Eu profetizo o seu milagre. Aleluia, que a paz reinará no seu coração. E através da oração, de você abrir as portas, hoje você está recebendo um grande benefício. Tome posse desta palavra, em nome de Jesus. Você vai alcançar os seus benefícios, como Maria, mãe de João Marco, como Rod, aleluia, como Ana e demais mulheres, pessoas que se colocaram na posição, receberam a bênção de Deus.